Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Naruto Lua Prateada de Konoha. Capítulo 191. Se ele apenas movesse a lâmina de Oshiyomi 1 centímetro para cima, poderia romper seu próprio saco de veneno, e derrotar esses 4 jovens e perigosos shinobi de Konoha, juntamente com grande parte das forças da folha. Era essa a escolha que ele ia fazer? Enquanto hesitava, Oshiyomi sorriu de repente e olhou para ele. Você alguma vez pensou que esta guerra chegaria a este ponto? Ou você se arrepende de ter aceitado o nosso desafio? Congelou, olhando para a lâmina ainda cravada em seu abdômen, e então erguendo os olhos para o campo de batalha repleto de mortos e moribundos de ambos os lados. Ele não podia negar, o arrependimento começava a criar raízes em seu coração. Oshiyomi prosseguiu calmamente. No início, ambos os lados tinham quase 500 shinobi cada, mas agora, não restam nem 200 entre nós. Você imaginava que isso aconteceria? Abriu a boca, mas não conseguiu falar. No entanto, em seu íntimo, ele sabia a resposta. Não, ele jamais imaginou que chegaria a esse ponto. Ele pensara que com ele e Ibus em campo, a Vila Oculta da Chuva não poderia perder feio. Mas as coisas não saíram como planejado. Ibus mal contribuiu antes de ser derrotado, e ele subestimou enormemente a diferença de habilidade em combate entre suas tropas e o shinobi de Konoha. Acima de tudo, ele jamais imaginou que ele, da Salamandra, seria derrotado por um mero jovem. Se ele pudesse voltar no tempo, jamais teria aceitado essa batalha. Mesmo que isso significasse desonra, ele teria recusado. As baixas já eram insuportáveis para ele. Embora ambos os lados tivessem perdido aproximadamente o mesmo número de shinobi, isso não significava que estivessem em equilíbrio. Konoha poderia suportar a perda de 300 shinobi, seria doloroso, mas não fatal. Mas para perder 300 de seus homens era como perder metade da própria vida. Com a saída dessas tropas, o que aconteceria depois da guerra? Konoha não era a única a pressionar a Vila Oculta da Chuva. Iwagakure e Tsunagakure ainda observavam das sombras, à espera do momento certo para atacar. Sem suas tropas, como ele defenderia suas fronteiras? Como alimentaria os refugiados em Amegakure, pessoas sem nenhum estoque de comida? Esses pensamentos o oprimiam como uma montanha pressionando sua espinha. Ele descobriu que não conseguia reunir forças nem mesmo para mover a lâmina dentro de si. Estava com medo. Não apenas pela sua vida, mas pelo seu país. Pelas almas desesperadas que acreditavam que ele poderia protegê-las. Ele carregava fardos demais. Esperanças demais. Não podia simplesmente morrer ali e arrastar todos os outros consigo. Se ele morresse, o que aconteceria com esta nação em prantos? E as crianças famintas? E quanto à ira das 3 grandes vilas shinobi, agora que ele havia se tornado inimigo de todas elas? Ele não podia se dar ao luxo de pensar nisso. Sua lendária confiança se despedaçou, assim como sua foice quebrada. Naquele instante, pareceu envelhecer 10 anos. Seus olhos, antes penetrantes como os de um falcão, perderam o brilho. Ao longe, Madara, que observava tudo secretamente através de sua leve conexão com o Rinnegan, deu uma risadinha discreta. Oshiyomi Jack, agora sim, este é interessante. Um pirralho decente. Se ao menos ele fosse neto de Hashirama, talvez um dia pudesse ter sido um oponente à altura para mim. Mas, infelizmente, a vida não oferece essas possibilidades. Dito isso, Madara fechou os olhos. Quando os abriu novamente, a ilusão do Rinnegan havia desaparecido. De volta ao campo de batalha, Oshiyomi encarou visivelmente envelhecido, e disse, quase como um demônio sussurrando em seu ouvido. Que tal um acordo com Konoha? A sugestão fez com que instintivamente quisesse rejeitá-la, mas quando olhou para os destroços de suas forças à distância, as palavras que lhe vieram à mente foram diferentes. O que você quer dizer? Nunca houve nenhum conflito profundo entre Konoha e a Vila Oculta da Chuva, disse Oshiyomi gentilmente. Esta guerra não era algo que nenhum de nós realmente desejasse. E tenho certeza de que você já ouviu falar de como Konoha trata os cidadãos da Terra da Chuva. Assentiu reflexivamente. Na verdade, o tratamento de Konoha aos refugiados de Rinkaintre foi muito melhor do que o de Iwagakure ou Tsunagakure. Mas então ele se deu conta, estava negociando. Como poderia se dar ao luxo de demonstrar fraqueza? Ele se endireitou, fazendo o possível para recuperar parte daquela lendária aura de semideus. Chega de enrolação. Diga logo o que você quer dizer. O sorriso de Oshiyomi não se desfez. Ele se virou para o shinobi de Konoha e chamou. Todas as forças, cessem o ataque. Tsunade, vem aqui por um instante. Compreendendo suas intenções, Tsunade se aproximou. Primeiro, ela usou ninjutsu médico para curar os ferimentos de Oshiyomi e em seguida, começou a tratar com alguns cuidados básicos de emergência. Ela era cautelosa, curando o suficiente para mantê-lo estável, mas não o bastante para eliminar a ameaça. Se tentasse atacar novamente, as feridas se reabririam imediatamente. Após um longo silêncio, finalmente ordenou. Todos, larguem suas armas. Então ele olhou para Oshiyomi e disse, diga-me qual é o seu plano. Oshiyomi estendeu a mão para ajudá-lo a se levantar. É simples. Temos um inimigo em comum, não é? O corpo de enrijeceu. Esse garoto queria que ele, e a Vila Oculta da Chuva, servissem a Konoha? Só de pensar nisso, seu sangue ferveu. Ele cuspiu as palavras sem pensar. De jeito nenhum. Ao ouvirem sua recusa, Orochimaru e Jiraiya avançaram com o chakra em chamas. Os shinobi de Konoha atrás deles já se preparavam para uma segunda rodada. Não recuse tão facilmente, disse Oshiyomi com leveza, interrompendo-os com um gesto de mão. Isto é uma negociação.
Ao menos ouça os termos primeiro. As pessoas eram estranhas assim. Às vezes, a mesma ideia reformulada soava muito mais aceitável. Não estou pedindo que você sirva Konoha, disse Yoshiomi. Estou propondo uma cooperação. Aquela única palavra mudou tudo. A fúria de Ans diminuiu. Seu rosto ainda parecia severo, mas seu tom suavizou-se. Falar. Yoshiomi descreveu o acordo. Primeiro, Konoha não atacará mais o povo ou shinobi da Vila Oculta da Chuva. Também não tomaremos suas terras. Segundo, como aliados, forneceremos rações de comida para suas forças de combate. E quaisquer espólios de guerra que seus ninjas coletarem serão exclusivamente seus. Konoha não ficará com nada. Terceiro, estamos dispostos a abrir uma rota comercial em tempos de guerra para abastecer a Megakuri com alimentos. Obviamente, os preços e as condições serão negociados separadamente. Por fim, Konoha não divulgará que a Vila Oculta da Chuva foi derrotada. Você permanecerá. O invicto Ans, o semideus. O olhar de Ans se fixou em Yoshiomi. Ele não conseguia desviar o olhar. Cada condição foi considerada com precisão cirúrgica, estratégica, política e pessoalmente. Yoshiomi não havia levado em conta apenas as ameaças externas e a instabilidade interna de Amegakuri. Ele também havia considerado o orgulho de Ans. Se não fosse pelo seu orgulho, Ans talvez tivesse agarrado a mão do garoto e gritado: "Irmão, estou dentro." Capítulo 192. Ans concordou em negociar com Konoha, ou melhor, ele não tinha outra escolha. Diante dele, havia apenas dois caminhos: a destruição mútua ou a negociação. A presença de Yoshiomi havia desestabilizado completamente o equilíbrio entre Ans e os três Sannin lendários. Com Ibuzi gravemente ferido e sua fiel arma destruída, Ans não podia mais deixar o campo de batalha com a mesma facilidade de antes, como fazia na linha do tempo original. Ainda assim, ele manteve as aparências. Vocês três. Ans olhou para Jiraiya, Tsunade e Orochimaru com uma expressão complexa e disse: Konoha é realmente repleta de talento. Embora vocês tenham agido principalmente em apoio, me causaram muitos problemas. Sem vocês três, aquele garoto não teria conseguido me derrubar. Vocês ainda estão longe da famosa lua prateada de Konoha, mas são claramente os líderes da nova geração de Konoha. Eu, Ans da Salamandra, estou disposto a nomeá-los os três Sannin da Folha. Ele então se voltou para Yoshiomi, cuja expressão era indecifrável, mas não havia mais nenhum traço de condescendência no olhar de Ans. Me forçar a essa situação na sua idade. Você realmente faz jus ao nome de lua prateada de Konoha. Você pode muito bem se tornar a estrela mais brilhante desta guerra caótica. Dito isso, Ans não disse mais nada. Ele pegou os restos de sua foice quebrada e com seus subordinados sobreviventes virou-se e foi embora. Mas ao se afastar, sua figura já não era ereta e orgulhosa, havia uma leve curvatura em suas costas. Assim que Ans e a turma da chuva recuaram, os shinobi de Konoha finalmente explodiram em vivas, como se tivessem acordado de um sonho. Embora as negociações ainda levassem algum tempo para serem finalizadas, uma verdade era inegável. A guerra entre Konoha e a Vila Oculta da Chuva havia terminado e Konoha havia vencido. Enquanto a forma de Ans desaparecia na névoa, Jiraiya murmurou algo para si mesmo. TCH. Agindo com arrogância mesmo depois de perder. Mas, no meio da frase, um sorriso se abriu em seu rosto. Ele se jogou na lama com um estrondo, dando uma risadinha. Mas, ei, eu até que gosto desse título, Sannin da Folha. Claro, não é tão chamativo quanto Lua Prateada, mas com certeza é melhor que nada carmesim. Essa batalha o havia exaurido completamente. Vários usos em larga escala do ataque de agulhas e o combate prolongado praticamente o drenaram. Na verdade, não era só ele. Yoshiomi e Orochimaru sentiam o mesmo. Como atacante principal, Yoshiomi havia consumido mais chakra do que conseguia contar. Sua saraivada de jutsus e técnicas de espada o deixou completamente exausto. Se a luta tivesse continuado por mais tempo, ele poderia não ter chakra suficiente para usar sua barreira de vento e neutralizar o veneno de Ans. Não muito longe do campo de batalha, Yaiko ainda não havia se recuperado da emoção. Ele observou o shinobi de Konoha em retirada, especialmente o grupo de Yoshiomi, e vibrou. Isso foi incrível. Eles realmente derrotaram o Ans. Aquele Ans. Konan murmurou ao lado dele. É realmente inacreditável. Mas o que me surpreende ainda mais é que os ninjas de Konoha não o mataram. Em vez disso, negociaram. Os olhos de Yaiko brilharam enquanto ele apontava na direção de Yoshiomi e dos outros. E se o seguíssemos? Se conseguíssemos aprender ao menos um ou dois dos seus movimentos, nunca mais teríamos que ter medo de ninguém. Konan deu um suspiro de alarme. Você está louco? Eles são shinobi de Konoha. Quem sabe o que fariam conosco se nos pegassem? Yaiko hesitou. Konan tinha razão. Eles ainda eram da Terra da Chuva. Por mais gentis que os ninjas de Konoha pudessem parecer, não havia como eles simplesmente os aceitarem como discípulos. Nesse instante, Nagato sentiu repentinamente aquela estranha sensação desaparecer. Ele não estava mais preso. O desconforto inusitado havia sumido. Ele concordou prontamente com Konan. Ela tem razão. Vamos embora. Se encontrarmos algo para comer nos corpos dos shinobi mortos, já será o suficiente. Não devemos nos meter com as forças de Konoha. Yaiko suspirou ao ver os shinobi de Konoha desaparecerem de vista. Tudo bem. Vamos procurar algo para comer então. Mas alguns encontros estão destinados a acontecer. Embora os três órfãos acreditassem que não voltariam a cruzar o caminho daquele shinobi de Konoha, o destino tinha outros planos. Em menos de 2 horas, seus caminhos se cruzariam mais uma vez.
Droga! Eu sabia que não devíamos ter tocado naquele corpo. A chuva caía torrencialmente enquanto as 3 crianças fugiam pela floresta, encharcadas e miseráveis. O otimismo que tinham antes havia sido destruído. Eles presumiam que os Shinobi mortos eram inofensivos. Mas a realidade provou que estavam errados. Enquanto procuravam comida entre os cadáveres, acionaram uma armadilha deixada em um dos corpos. As ferramentas explosivas quase lhes custaram a vida. Felizmente, seu pequeno tamanho e a misteriosa proteção de uma força oculta, Tobi, o salvaram de ferimentos graves. Mas eles não se atreveram a procurar mais. Com o estômago roncando, seguiram em frente na chuva. Com o aumento da intensidade da chuva, ficou claro que eles não poderiam permanecer muito mais tempo ao relento sem adoecer. A única opção era procurar abrigo. Eles encontraram uma caverna próxima e entraram para descansar, supondo que os Shinobi de Konoha já tivessem retornado ao acampamento. O que eles não sabiam era que Oshiyomi e sua equipe também estavam descansando em uma caverna próxima, aguardando a chuva diminuir para que pudessem recolher seus camaradas caídos e cuidar dos feridos. Dentro daquela caverna a maioria dos Shinobi dormia, exausta após um dia brutal de combates. Outros conversavam baixinho em pequenos grupos. Oshiyomi sentou-se com Tsunade, Orochimaru e Jiraiya em um afloramento rochoso natural, compartilhando alguns biscoitos de ração enquanto conversavam. Tsunade quebrou o silêncio. Com o fim da guerra contra a chuva oculta e as negociações em andamento, provavelmente teremos um tempo livre. Quais são os planos de vocês para o futuro? Sinceramente, eu gostaria de voltar para a vila por um tempo. Passar um tempo com o Navaki. Eu nem consegui ir à cerimônia de formatura dele. Ainda me sinto mal por isso. Oshiyomi concordou, naturalmente querendo acompanhar Tsunade. Para falar a verdade, ele sentia falta de Kushina, Minato e até mesmo de sua própria mãe. Já fazia mais de meio ano desde que ele havia deixado Konoha. Ele queria voltar para casa. Orochimaru assentiu com a cabeça e acrescentou: também voltarei à aldeia. Sinto que estou prestes a ter uma grande descoberta. Depois de tudo que vivi no campo de batalha, tive muitas ideias novas. Se eu dedicar tempo para explorá-las adequadamente, acho que desenvolverei várias técnicas úteis para me impulsionar ainda mais. E você, Jiraiya? Jiraiya olhou para os 3 e deu uma risadinha. Não vou voltar tão cedo. Pretendo viajar pela Terra da Chuva por um tempo. Se a situação na linha de frente não estiver muito difícil, talvez eu até peça ao terceiro Hokage para estender minha estadia. Este lugar está cheio de gente estranha e histórias peculiares. Aposto que encontraria muita inspiração para o meu romance. Afinal, ainda sonho com aquele final perfeito. Tsunade deu um sorriso irônico e provocou. Não me diga que você ainda está dando ouvidos a essa bobagem de filho da profecia. Jiraiya coçou a cabeça sem jeito e riu. Bem, quando o grande sábio sapo diz algo, eu tenho que acreditar. Ele disse que eu seria o professor daquele que salvará o mundo, certo? Eu simplesmente tenho essa sensação, de que eventualmente o encontrarei. Nesse instante a voz de Tsunade se tornou mais incisiva. Quem está aí? Apareça! Capítulo 193. O grito repentino de Tsunade sobrecarregou os poucos Shinobi de Konoha que ainda não haviam adormecido. Mesmo que a batalha contra os tivesse terminado, eles ainda estavam em um campo de batalha devastado pela guerra, ninguém ousava baixar a guarda. Jiraiya olhou fixamente para a entrada da caverna e murmurou: não se preocupe muito, são só crianças. Sempre cauteloso, Orochimaru franziu a testa. Até um rato continua sendo um rato. Não podemos deixá-lo simplesmente fugir. Sentindo a tensão crescente na atmosfera dentro da caverna, Konan e Nagato recuaram para trás da coluna de pedra, seus pequenos corpos tremendo incontrolavelmente. Yaiko outrora admirara o Shinobi de Konoha de longe, mas agora de perto, podia sentir a imensa pressão que emanavam deles. Até ele, o mais corajoso dos 3, sentiu as pernas fraquejarem. Não conseguia se mexer um centímetro sequer. Oshiyomi sentiu as 3 pequenas assinaturas de chakra escondidas atrás da pedra. Ele olhou para Jiraiya com uma expressão curiosa, depois se virou repentinamente para a entrada da caverna e disse em tom de brincadeira: se você não sair agora, nós vamos atacá-lo. Os Shinobi de Konoha imediatamente reconheceram que era uma brincadeira, mas para as 3 crianças escondidas, foi aterrorizante. Konan gemeu baixinho, sua voz quase inaudível. Yaiko, vamos correr! Yaiko olhou para os olhos lacrimejantes dela, depois para Nagato, que encarava o chão em silêncio, paralisada de medo. Ele cerrou os dentes. Ele era o líder deles. Ele tinha que protegê-los, seu irmãozinho e sua irmãzinha, custasse o que custasse. Esse pensamento despertou uma força estranha dentro dele. Suas pernas pararam de tremer. Ele se endireitou, ergueu as 2 mãos para o ar e saiu caminhando lentamente. Por favor, não nos machuquem. Eu só queria um pouco de comida. Ao ver a figura magra e desnutrida de Yaiko, o Shinobi de Konoha visivelmente relaxou. Ele era claramente apenas uma criança frágil, subnutrida e totalmente inofensiva. Jiraiya perguntou instintivamente: onde estão seus pais? Yaiko não conseguia encarar Jiraiya, mas após um instante respondeu honestamente: eles foram mortos na guerra. Por Shinobi. A mão de Jiraiya se fechou em um punho. Ele era o mais despreocupado e indisciplinado dos 4, mas também o mais sensível. Os pais dessa criança não morreram pelas mãos dele, mas ainda assim foram vítimas da guerra da qual ele participou. Quantas outras pessoas como Yaiko perderam tudo por causa dela? Quantas crianças ficaram órfãs?
Uma onda de culpa o invadiu. E foi essa sensibilidade, esse conflito interno, que fez Jiraiya depositar tanta fé na profecia do grande sábio sapo. No fundo, ele acreditava que a criança que traria paz, a criança da profecia, nasceria ali, na terra da chuva. Jiraiya sorriu gentilmente e enfiou a mão em sua capa, oferecendo um biscoito ao menino. Aqui, pegue. É sério? Yahiko hesitou, olhando cautelosamente para Jiraiya, tentando decifrar sua expressão. Vendo apenas gentileza, ele então voltou seu olhar para o resto da caverna. Os shinobi de Konoha já haviam relaxado, retomando suas conversas informais e seu descanso descontraído. Só então Yahiko se sentiu seguro. Ele se virou para o pilar de pedra e gritou. Está tudo bem. Vocês podem sair agora, Konan Nagato. Após alguns segundos, duas cabecinhas espiaram. Assim que se certificaram de que era seguro, avançaram rapidamente e arrancaram o biscoito da mão de Jiraiya num instante. Ao verem que Tsunade também carregava algumas rações, eles pararam, e então a encararam com incerteza. Como ela não reagiu com hostilidade, eles reuniram coragem para pegar toda a comida que ela tinha nas mãos também. Afinal de contas, se lhe ofereceram, aceitar mais não seria tão indelicado, certo? Tsunade encarou suas mãos agora vazias, atônita por um segundo. Então, sorriu com uma mistura de exasperação e divertimento, virando-se para Oshiomi. Eles me lembram Navaki. Sem nenhuma vergonha, né? Oshiomi também riu. Ele jogou fora o pacote de biscoitos que segurava e perguntou. Ainda tenho mais. Você quer? Os três garotos trocaram olhares, sem saber se seria indelicado tirar mais fotos. Finalmente Yahiko deu um passo à frente, coçando a cabeça timidamente. Obrigado, disse ele alegremente, estendendo as duas mãos. Em seguida, ele fez um gesto sutil com os dedos, como quem diz me dá para Oshiomi. Oshiomi sorriu e colocou a comida nas mãos de Yahiko. Pode comer à vontade. As três crianças olharam fixamente para a pilha crescente de biscoitos em seus braços, depois se entreolharam e abriram sorrisos radiantes. Eles recuaram rapidamente para trás da coluna, comendo enquanto cochichavam animados entre si. Para o shinobi de Konoha, eles eram apenas algumas crianças. Jiraiya e os outros não deram muita importância a isso. Oshiomi, no entanto, percebeu isso, mas não tinha intenção de aceitá-los como discípulos. Para começar, ele já havia aceitado Minato como seu aluno. Aceitar mais um, especialmente três, não lhe pareceria certo. Em segundo lugar, ele ainda planejava permanecer no campo de batalha. A guerra era o ambiente perfeito para aprimorar suas habilidades. Ele estava ansioso para ver o quão poderoso poderia se tornar ao final dela. Por último, e mais importante, ele não gostava de Nagato. Mesmo sabendo que a descida de Nagato para as trevas na linha do tempo original nasceu de tragédia e manipulação, Oshiomi ainda não conseguia perdoá-lo por matar seu próprio mestre Jiraiya. Ele não tinha nenhuma intenção de se tornar o sensei deles, mas também não desviaria o olhar. Quando chegou o dia em que esses três criaram Akatsuki, Oshiomi esperava ser uma figura de imensa influência, talvez até mesmo capaz de remodelar a própria Konoha. E quando esse momento chegasse, ele queria ver-se Nagato em um mundo transformado, ainda se tornaria o homem que era na linha do tempo original. Enquanto Oshiomi refletia, as crianças estavam ocupadas conversando sobre ele. Yahiko deu outra mordida no biscoito e disse, já decidi, vou pedir para ser seu aluno. Konan e Nagato se entreolharam em choque. Você está louca, disse Konan. Eles são shinobi de Konoha. Por mais gentis que pareçam, não há a menor chance de nos acolherem. Mas Yahiko foi firme. Quero me tornar um ninja. Sem esse poder, não posso salvar este país. Você viu o que aconteceu antes, como implorei aquele esquadrão ninja na vila, e eles simplesmente me ignoraram. Quem sabe quanto tempo vai levar para a Vila da Chuva me notar. Mas isso é uma chance. Eu tenho que tentar. Esta é a nossa chance. Não me importa o quão pequena ela seja. Eu tenho que tentar. Então ele sorriu. Eles parecem ser boas pessoas. Mesmo que digam não, duvido que me matem, né? Não tenho nada a perder, então por que não? Dessa vez, Yahiko estava mais determinado do que nunca. Sem nem consultar Konan ou Nagato, ele se levantou e marchou diretamente em direção ao shinobi de Konoha. Konan e Nagato não tiveram escolha. Trocaram um último olhar, e seguiram logo atrás. Capítulo 194. Enquanto as três crianças se aproximavam hesitantes, Tsunade cruzou os braços e falou com um tom fingidamente severo. Você já recebeu comida, não é? Crianças não devem ser gananciosas. Orochimaru lançou-lhes um olhar rápido, umedecendo os lábios em silêncio, mas não disse nada. Graças à influência sutil de Oshiomi e à sua constante orientação moral pós-batalha, Orochimaru não era mais a figura desrespeitosa com a vida da linha temporal original. Ele ainda achava que essas crianças poderiam não viver muito tempo, mesmo com a sorte que estavam tendo, mas já não tinha mais a ideia de acabar com o sofrimento delas mais cedo. Surpreendidos pelas palavras de Tsunade, os três jovens recuaram instintivamente. Então Konan deu um passo à frente. Em algum momento, ela havia dobrado uma rosa de papel a partir do papel de embrulho de biscoitos. Obrigada. Os biscoitos estavam deliciosos. Eu os fiz para você. Yahiko, porém, não estava com paciência para gentilezas. Ele disparou sem rodeios. Vocês são ninjas de Konoha, certo? Podem nos ensinar ninjutsu? As sobrancelhas de Orochimaru se contraíram imperceptivelmente. Tsunade também começou a recusar por reflexo. Independentemente da situação, ainda somos shinobi de Konoha. Cada um de nós tem deveres e missões. Não há tempo para... Mas ela foi interrompida por um leve toque no ombro de Oshiomi.
Ela se virou para olhá-lo confusa. Oshiomi balançou a cabeça levemente em sinal de negação. Antes que ela pudesse perguntar o porquê, Jiraiya deu um passo à frente e disse: cuidarei desses 3 por um tempo. Se os ensinarei ninjutsu ou não é outra história. Mas, já que nos encontramos, deve ser o destino. No mínimo, deixe-me cuidar deles até que estejam fortes o suficiente para se virarem sozinhos. Tsunade hesitou. Mas, considere isso uma penitência, disse Jiraiya sorrindo. Eu já disse antes, não pretendo voltar para a aldeia ainda. Quero continuar viajando por este país. Talvez ficar com esses 3 me ajude a ver esta terra como ela realmente é. Não se preocupem, eu conheço meus limites. Manterei contato regular com todos vocês e se surgir alguma emergência, irei imediatamente. Ao ouvi-lo dizer isso, Tsunade e os outros deixaram de se opor. Oshiomi e os demais retornaram ao acampamento avançado de Konoha. Jiraiya, por outro lado, permaneceu para trás para guiar os 3 órfãos. Em uma cabana recém-construída, aninhada no meio da floresta, Jiraiya estava sentado de pernas cruzadas com Yaiko, Konan e Nagato ao redor de uma pequena mesa de madeira, desfrutando de uma refeição quente. Ele apontou com orgulho para o peixe grelhado no centro. Experimente este peixe assado. É um dos meus pratos de assinatura, aprendi com o próprio Oshiomi. Yaiko não hesitou. Ele atacou a comida com voracidade, a boca ardendo de calor, enquanto dizia entusiasmado: Sensei, eu já domino a pesca. Sou tão inteligente, aposto que vou aprender ninjutsu rapidinho também. Jiraiya não conseguiu conter uma risadinha. Toda vez que olhava para Yaiko, lembrava-se de si mesmo quando criança. Deu um leve tapinha na cabeça do garoto. Não fique convencido demais. Ninjutsu não é brincadeira, exige muito esforço para dominar. Konan acrescentou. Quem sabe, talvez quando começarmos a aprender, Nagato e eu sejamos ainda melhores que você. Aí seremos nós que vamos te proteger. Yaiko bateu com força no peito e declarou. De jeito nenhum. Eu sou um homem, não vou me esconder atrás de vocês duas. Vocês vão me ver avançando direto para a batalha. Certo, Nagato? Mas quando Yaiko e Konan se viraram, perceberam Nagato enxugando as lágrimas em silêncio. Konan correu para o lado dele. Nagato, por que você está chorando? Eu estava pensando na minha família, sussurrou Nagato com a voz embargada. Faz tanto tempo que não me sento para uma refeição quente com alguém. Lágrimas escorriam por suas bochechas. Ele não sentia esse tipo de paz desde o dia em que seus pais foram assassinados. Aquele calor, aquela sensação de lar, tudo aquilo havia se tornado uma lembrança distante. Yaiko, no entanto, franziu a testa. Deu um tapa na mesa e se levantou. Vamos lá. Não chore de novo. Você é um rapaz, não é? O motivo pelo qual outras nações nos desprezam é porque temos muitos chorões como você. Ele se ergueu e começou um discurso apaixonado, talvez um pouco desajeitado, mas repleto de ambição e convicção. Jiraiya ouviu em silêncio, um lampejo de admiração brilhando em seus olhos. Nagato enxugou as lágrimas. E naquele instante Jiraiya acidentalmente vislumbrou algo por baixo da franja vermelha de Nagato. O Rinnegan. Aqueles anéis concêntricos inconfundíveis. A profecia do grande sábio sapo ecoou novamente em sua mente. Não poderia haver engano. Esta criança poderia ser a criança da profecia, exatamente como o grande sábio havia previsto. Era o destino. Jiraiya se levantou. Tomei minha decisão, disse ele. A partir de amanhã, começarei oficialmente a ensinar ninjutsu a vocês. De volta à linha de frente, muitos shinobi permaneceram posicionados nas fronteiras. Embora a guerra contra a Vila Oculta da Chuva tivesse terminado, as negociações ainda estavam em andamento e uma defesa adequada era necessária até que tudo fosse finalizado. Após um breve período de descanso, Tsunade, Orochimaru e Oshiomi arrumaram seus equipamentos e se prepararam para retornar à linha de frente defensiva e prestar contas. Após relatarem o resultado da batalha a Sakuma Taki, eles retornariam a Konoha para um período de licença, até que uma nova estratégia de implantação fosse elaborada. Quando o trio retornou à linha defensiva, causou alvoroço. Por um instante as pessoas temeram que o esquadrão de ataque tivesse sido derrotado e que apenas esses 3 tivessem escapado. Mas após ouvir a explicação deles, o choque só aumentou. Konoha havia vencido. A equipe de Oshiomi havia derrotado o Ans, e o próprio Salamandra concordou em formar uma aliança com a Folha contra Tsunagakure e Iwagakure. Ignorando as expressões de espanto, Oshiomi, Tsunade e Orochimaru foram direto para a tenda de comando de Sakumo, passando por Danzo, que estava ausente e ainda em missão de inteligência. Dentro da tenda, os 4 sentaram-se à mesa, jantando. Oshiomi perguntou. Onde está Sakumo? Esta não é a tenda dele? Por que ele não está aqui? Não me diga que lhe designaram outra tarefa? Shinku Yui hesitou sua expressão, difícil de decifrar. Por fim, ele se pronunciou. Acho melhor que o próprio Sakumo te conte quando voltar. Não é que eu esteja escondendo algo de você, é só que, droga, eu nem consigo explicar direito. Vindo do pacato Shinku, até mesmo aquele pequeno desabafo chamou a atenção deles. Os 3 pararam no meio da refeição, olhando para ele com expectativa, tentando arrancar mais detalhes. Mas nesse instante Sakumo entrou, e logo atrás dele, uma jovem graciosa com um ar recatado e gentil. Sakumo corou levemente, mas continuou segurando a mão dela com firmeza e anunciou. Pessoal, permitam-me apresentar minha noiva, Suzuki Mayu, Oshiomi, Tsunade, Orochimaru.
Capítulo 195. Após Sakumo apresentá-la, a mulher atrás dele, Suzuki Mayu, deu um passo à frente e fez uma reverência educada para Oshiomi e os outros. Mas eles ainda estavam muito atônitos para responder, o que deixou o clima um pouco constrangedor. Foi Shinku quem finalmente os trouxe de volta à realidade. Só então o trio Oshiomi, Tsunade e Orochimaru a cumprimentou com sorrisos atrasados e um tanto rígidos. Assim que todos se sentaram, Tsunade e Oshiomi puxaram Sakumo para um canto, cercando-o com perguntas curiosas sobre como ele e Mayu acabaram juntos. Orochimaru permaneceu quieto e sereno, mas seus ouvidos estavam claramente atentos, absorvendo cada detalhe. Enquanto Sakumo e Mayu começavam a contar sua história, um conto bastante comum, porém comovente, de romance no campo de batalha se desenrolou diante deles. Não foi nada dramático ou lendário, apenas uma conexão forjada no caos da guerra. Suzuki Mayu não era uma kunoichi de elite. Com pouco mais de 20 anos, ela ainda era uma Chunin e estava longe de ser tratada como um recurso fundamental. Se não fosse pelo combate mais leve na linha de frente defensiva, ela poderia ter morrido há muito tempo. Seus caminhos se cruzaram durante uma missão de patrulha. O esquadrão de Mayu foi emboscado por uma equipe de elite de Sunagakure e sofreu perdas devastadoras. No momento em que o inimigo ergueu suas lâminas para atacá-la, Sakumo chegou como uma tempestade, abrindo caminho entre o shinobi da areia com seu brilhante Kenjutsu e salvando sua vida. A partir daquele momento, Mayu se apaixonou perdidamente. Apesar de sua personalidade reservada, ela tomou a atitude mais ousada de sua vida, cortejar Sakumo abertamente, sem se importar com a opinião dos outros. Como diz o ditado, quando uma mulher corteja um homem é como cortar seda. Com sua gentil persistência, nem mesmo o estoico Presa Branca conseguiu resistir para sempre. Originalmente, eles planejavam esperar até depois da guerra para se casarem. Mas bem, acidentes acontecem. Um deslize numa noite e Sakumo acertou em cheio, por assim dizer. A personalidade tradicional e carinhosa de Mayu combinava perfeitamente com Sakumo. E Sakumo nunca foi do tipo que fugia da responsabilidade, ele havia encarado o relacionamento a sério desde o início. Agora que um filho estava a caminho, era natural que formalizassem seu vínculo. Sakumo já vinha pensando em mandar Mayu de volta para a aldeia para que ela pudesse levar sua gravidez em segurança. Quando soube que Oshiomi e os outros também planejavam retornar, pareceu a oportunidade perfeita. Todos concordaram rapidamente com o plano. As notícias da frente ofensiva haviam sido transmitidas com sucesso e as operações da linha defensiva estavam estáveis. Assim, na manhã seguinte, Oshiomi, Tsunade e Orochimaru partiram para Konoha, acompanhados discretamente por Shinku e Mayu. Nota: porque Shinku e Mayu soam como se pudessem ser irmãos. Quanto a Dans, Sakumo transmitiria a mensagem. Afinal, Oshiomi e os outros acabavam de conquistar uma grande vitória e sem nenhuma ameaça imediata de um novo conflito. Seu retorno para receber elogios e aguardar novas ordens era mais do que justificado. Shinku apenas havia pedido permissão para visitar seus filhos durante o cessar-fogo, e o retorno de Mayu à aldeia para descansar e levar a gravidez a termo era mais do que razoável. Nem mesmo Dans poderia discordar disso. Não que Dans pudesse realmente dar ordens a eles. Embora tecnicamente fosse seu superior, ele não tinha autoridade real sobre o grupo de Oshiomi, e certamente não seria tolo o suficiente para se opor a eles diretamente. Nesse ponto, com sua influência crescendo rapidamente no campo de batalha, ofendê-lo seria um desastre. Se eles se retirassem por frustração, Dans poderia ter que ir para a linha de frente pessoalmente, e a velha serpente ardilosa não estava disposta a correr esse risco. Assim, após um jantar de despedida tranquilo, na manhã seguinte o grupo partiu. Mayu ainda estava no início da gravidez, como todos eram shinobi, viajar não era um problema. O grupo levou apenas 2 ou 3 dias para chegar a Konoha. Ao chegarem, sua primeira parada foi o escritório do Hokage para se apresentar a Hiruzen Sarutobi. A situação de Shinku e Mayu foi resolvida facilmente. Com um simples aceno de mão, o terceiro Hokage aprovou a saída deles sem hesitar. O que realmente o surpreendeu foi o relatório de Oshiomi. Vocês estão me dizendo que vocês 4 realmente derrotaram Ans? Perguntou Hiruzen com o cachimbo preso entre os dentes, um misto de espanto e alegria nos olhos. Foi a melhor notícia possível para a aldeia. Ele esperava que o conflito com a Megakure se arrastasse, possivelmente até o inverno, quando o suprimento de alimentos deles se esgotaria. Só então Konoha poderia progredir. Ele jamais imaginou que a equipe de Oshiomi resolveria a situação de forma tão impecável. Orochimaru esboçou um sorriso raro e brincalhão. Velho, não me diga que você ainda duvida da nossa força? Esta versão de Orochimaru ainda não havia sucumbido à escuridão da linha temporal original. A suspeita e o ressentimento nascidos da morte de seus pais haviam se dissipado gradualmente, em grande parte graças à companhia de Oshiomi e dos outros. Ele era visivelmente mais alegre e aberto do que sua contraparte canônica. Hiruzen deu uma risadinha carinhosa. É claro que acredito em vocês. Todos vocês são meus alunos mais valiosos. Aquela batalha foi inestimável, especialmente sua estratégia, Oshiomi. Usar suprimentos para garantir uma aliança com a Vila Oculta da Chuva foi uma ideia brilhante. Com a ajuda deles, podemos aliviar a carga sobre nossas próprias forças. Você pode ter salvado milhares de vidas de Konoha. Vocês são todos heróis da aldeia, sem dúvida alguma. Tsunade, ainda agarrada ao braço de Oshiomi, acenou para ele com um gesto casual. Muito bem, chega de elogios, velho.
Só nos dê nosso tempo livre de uma vez, queremos visitar Navaki. Como Hiruzen não aceitou a sugestão de Danzo de enviar os alunos da academia para o campo de batalha, e graças à intervenção enérgica de Yoshiomi, Navaki evitou sua morte canônica, Tsunade não guardava ressentimento algum contra o terceiro Hokage. Nesse ponto, o relacionamento deles ainda era tranquilo e amigável, bem diferente da amargura vista na série original. De acordo com o flashback de Jiraiya, Navaki morreu antes da batalha com Ans, enquanto Dan morreu depois. Satisfeito com o crescimento e o sucesso deles, Hiruzen sorriu radiante. Claro, vocês todos merecem. Descansem bem. Passeiem pela vila. Visitem seus amigos. Por falar nisso, muitos dos seus colegas já formaram famílias. Tsunade, Oshiomi, quando será a vez de vocês, hein? Suas provocações deixaram Tsunade vermelha como um pimentão, quase lhe custando uma mesa de escritório, já que ela bateu com a mão na mesa. Naquele instante, Oshiomi percebeu algo. O porta-retratos de Hiruzen havia mudado. Onde antes havia uma foto de 3 membros da família, agora havia 4. Um bebê estava nos braços da mãe. Os olhos de Oshiomi se estreitaram ligeiramente. Ele apontou para a moldura. Parece que não são apenas os nossos colegas que estão tendo filhos, não é? Nesse momento, Hiruzen coçou a cabeça, um sorriso sem graça se formando em seu rosto. Haha, bem, às vezes essas coisas simplesmente acontecem. Dei o nome de Azuma a ele. Se tudo correr bem, talvez um dia ele se torne um de seus alunos. A sala irrompeu em risos, mas no coração de Oshiomi, algo se agitou. Kakashi, Yui Kurenai, Azuma, talvez Kara, Rin, Obito. Cada vez mais nomes familiares estavam surgindo no mundo. O futuro ainda se desenrolaria da mesma maneira? Capítulo 196. Terra da Chuva, acampamento da frente defensiva. Danzo Shimura retornou ao acampamento coberto de poeira, seguido por um grupo de seus subordinados. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, mas a aura fria e repulsiva ao seu redor deixava claro. Agora não era a hora de se intrometer em seu caminho. A troca de informações deu terrivelmente errado. O informante deles havia sido comprometido, e durante a transferência de informações, eles foram emboscados por uma unidade shinobi da areia. Se seus homens não tivessem arriscado suas vidas para romper o cerco, talvez nem ele mesmo tivesse conseguido voltar. Embora o próprio Danzo tenha saído ileso, vários de seus agentes mais confiáveis da raiz morreram no processo. Cada perda foi sentida profundamente por ele. Ao chegar ao acampamento, Danzo se deparou com shinobi de Konoha relaxados e sorridentes, o que só aumentou sua fúria. Qual o significado disso? Acabei de voltar de uma missão fracassada, perdi agentes de elite, e vocês estão aí parados sorrindo como idiotas? Você nem sequer finge me respeitar, não é? Com o movimento do seu único olho visível, Danzo deu um sinal. Um de seus agentes da raiz imediatamente avançou e deu um tapa na cara de um shinobi guardião. Isto é um campo de batalha, disse o ninja da raiz friamente. Não um parque de diversões. Por que vocês estão sorrindo? Acham que shinobi inimigos não podem atacar a qualquer momento? O porteiro ficou vermelho de raiva. Parecia que ia revidar, mas quando viu a máscara do agente da raiz, cerrou os punhos e recuou a contragosto. Você tem algum problema com o que eu disse? Zombou o ninja da raiz. Essa foi a gota d'água. A paciência do porteiro se esgotou. Ignorando as tentativas de seus companheiros de contê-lo, ele gritou. Por que não deveríamos estar felizes? Ans da Salamandra foi derrotado por Lord Oshiomi e o esquadrão de ataque. Se você é tão durão, por que não vai para a linha de frente como ele fez, em vez de ficar aí se exibindo? Seu pequeno rugiu o agente da raiz. Ele já estava fervendo de raiva pelo fracasso da missão, e esse insulto inflamou ainda mais sua fúria. Ele ergueu a mão novamente, mas ela foi agarrada no ar. Furioso, ele se virou para ver quem ousara interferir com o executor da raiz, mas sua expressão congelou ao ver quem era. O próprio Danzo. Lord Danzo, eu simplesmente não podia deixar que ele nos insultasse daquele jeito, gaguejou o ninja da raiz, recuando. Danzo acenou com a mão, dispensando, e se virou para o porteiro. O que você acabou de dizer? Sua voz era baixa e fria. Você disse que Gekko Shiomi e seu esquadrão derrotaram Salamander Ans? Tem certeza de que isso está correto? O porteiro, apesar da sua afronta anterior, não se atreveu a desafiar o homem que extraoficialmente comandava toda a frente de batalha. Inclinando-se ligeiramente, murmurou. É verdade, a notícia veio do próprio esquadrão do Lord Oshiomi. A expressão de Danzo ficou completamente negra. Onde está Gekko Shiomi agora? Por que ele não me relatou isso diretamente a mim, seu comandante? A notícia se espalhou por toda parte. Ans havia sido derrotado. Todos no acampamento sabiam. E no entanto, Danzo Shimura, nominalmente o oficial de mais alta patente em campo, foi o último a saber. Ele não estava simplesmente sendo ignorado. Ele estava sendo deliberadamente ignorado. Ainda abalado com o fracasso de sua própria missão, Danzo fervia por dentro. O porteiro, ao ver seu rosto tempestuoso, já não conseguia nem falar de forma coerente. Nesse instante, uma voz calma soou atrás dele. Meu Deus, Lord Danzo, por que tanta raiva? Danzo se virou e encontrou Sakuma Taki parado ali, com um leve sorriso no rosto. Com o senho franzido, Danzo dispensou o guarda com um gesto e olhou para a multidão de shinobi que se aglomerava ao redor deles. Respirou fundo e disse calmamente. Não é nada, eu só estava esclarecendo algo. Vamos continuar isso lá dentro. Embora estivesse furioso, Danzo não era estúpido. Ele jamais discutiria com Sakuma em público, não com metade do acampamento assistindo. Não, se houvesse algum acerto de contas a ser feito, seria em particular.
Dito isso, ele abriu caminho para a tenda de comando. Sakumo seguiu em silêncio. Do lado de fora, agentes da raiz começaram a expulsar as pessoas, provocando murmúrios de maldições dos shinobi comuns. Dentro da tenda, Danzo sentou-se imediatamente na cadeira de comando central, numa clara demonstração de domínio. Os olhos de Sakumo se estreitaram brevemente, mas, por respeito à posição hierárquica de Danzo, ele não disse nada e sentou-se ao lado. Danzo não perdeu tempo. E então, conte-me tudo. O que aconteceu? Sakumo lançou-lhe um olhar frio e respondeu sem rodeios. Não há muito o que dizer. Na frente ofensiva, Oshiyomi e os outros uniram forças e derrotaram Ans. Eles garantiram uma oportunidade de negociar com a Megakuri e retornaram à vila para se reportar diretamente ao terceiro Lorde. Danzo bateu com força na mesa. Absurdo! Ele estava furioso. Aquilo era insubordinação. Seus subordinados, agindo sem consultá-lo, reivindicando o crédito por uma das maiores vitórias da guerra. Mas ele não podia dizer isso em voz alta. Não de verdade. Afinal, eles tinham conseguido. A equipe de Oshiyomi tinha feito tudo conforme o planejado, exceto por ignorá-lo, o que só piorou a situação. Danzo prosseguiu. Todos os comandantes ofensivos retornaram à vila? E se shinobi inimigos atacarem durante a ausência deles? Sakumo respondeu calmamente. Jiraiya ficou para trás em uma cidade próxima, coletando informações e buscando inspiração. Ele retornará imediatamente se algo acontecer. Oshiyomi tomou todas as providências necessárias antes de partir. Tudo está sob controle. Não precisa se preocupar, Lorde Danzo. Essa última frase, e não precisa se preocupar, foi proferida com a dose exata de peso para ferir. O rosto de Danzo se contraiu. Ele não tinha uma boa resposta. E na verdade não ousava mais desafiar abertamente Oshiyomi e os outros. O status deles já não era inferior ao dele. E em uma luta de verdade, Sakumo poderia até vencê-lo. Ele cerrou os dentes em silêncio. O autocontrole de Danzo ainda não era o que se tornaria mais tarde em sua vida. Ele ainda era propenso a acessos de raiva, e agora seu pescoço estava vermelho de frustração. Sakumo percebeu, e achou graça disso. Para ser sincero, ele já não gostava de Danzo há muito tempo. Como suposto comandante supremo, Danzo sabotava repetidamente suas operações nas sombras, limitando sua capacidade de agir com eficácia. Danzo também vinha construindo silenciosamente uma base de poder pessoal dentro do acampamento, algo que Sakumo, um homem íntegro, considerava absolutamente desprezível. Mas Danzo, como sempre, era astuto. Depois de um instante, ele mudou de estratégia. Muito bem. A frente ofensiva ainda precisa de liderança. E as negociações com Ans devem envolver alguém do meu nível. Eu irei supervisionar tudo pessoalmente. Você pode cuidar deste acampamento enquanto isso. Conto com você. Sakumo pensou, como esperado. Oshiyomi estava certo. Ele deu um leve sorriso e respondeu. Deixe este lado comigo. Quanto à frente ofensiva, deixaremos com você, Lorde Danzo. Se precisar de alguma coisa, contate Jiraiya. Ele está por perto e é fácil de encontrar. Capítulo 197. Gabinete do Hokage. Enquanto a conversa se encaminhava para a possibilidade de Azuma se tornar aluno deles no futuro, Hiruzen Sarutobi parou de repente e se virou para Oshiyomi. Certo. Oshiyomi, você não aceitou um aluno há algum tempo? Namikaze Minato, não era? Oshiyomi assentiu instintivamente. Sim. E quanto a ele? Nada de ruim. Muito pelo contrário, ele é extraordinário. Com esse nível de talento, cheguei a considerar torná-lo meu sucessor pessoal. Mas quando soube que ele já era seu discípulo, tive que desistir da ideia. Oshiyomi deu uma risadinha, lembrando-se do menino com carinho. Aquele garoto é realmente talentoso. Em termos de reflexos e velocidade pura, eu apostaria que ele pode até me superar um dia. Hiruzen deu uma longa tragada em seu cachimbo. O que eu queria conversar com você está relacionado ao Minato. Há algum tempo, Danzo me escreveu uma carta. Nós dois acreditamos que a Megakuri não conseguirá resistir ao inverno. Quando ela cair, a verdadeira guerra começará, contra Iwagakuri e Sunagakuri. Se isso acontecer e estivermos lutando em duas frentes, podemos não ter efetivo suficiente. Então Danzo propôs reduzir o currículo da Academia Ninja para 3 anos, a fim de gerar uma nova leva de tropas de apoio. Nesse momento, as expressões de Tsunade e Oshiyomi se tornaram sombrias. Até mesmo Orochimaru, que ainda não havia sucumbido à sua futura obsessão por experimentos com humanos, pareceu perturbado. Até ele achou a ideia perturbadoramente cruel. Percebendo a tensão no ar, Hiruzen rapidamente ergueu a mão. Não se preocupe. Graças à sua vitória sobre Ans e ao fato de você tê-lo convencido a se aliar a nós, a necessidade de medidas drásticas em tempos de guerra diminuiu. Afinal, não vamos nos apressar em encurtar o programa da academia. Só então as expressões do trio suavizaram um pouco. Ao vê-lo se acalmarem, Hiruzen prosseguiu. Ainda assim, Danzo levantou um ponto que me marcou. Para alunos excepcionalmente talentosos, como vocês já foram, o currículo atual da Academia Ninja representa um certo obstáculo. Pegue Minato como exemplo. Ele tem 10 anos agora, certo? Eu o observei em batalha usando o Jutsu Telescópio. Pelo que vi, suas habilidades atuais já rivalizam com as de um Chunin. Ele é maduro, focado e totalmente capaz de se defender. Tenho pensado, talvez seja a hora de permitir que prodígios como Minato se formem mais cedo e ganhem experiência em campo de batalha. Sim, a linha de frente é perigosa, mas com a sua proteção, e se os designarmos para operações de baixo risco, acredito que isso pode ser administrado. A ideia deixou Oshiyomi e os outros em silêncio pensativo.
Forçar todas as crianças a irem para o campo de batalha era uma crueldade inimaginável. Mas permitir que algumas poucas com talento extraordinário vivenciassem o combate real? Isso poderia, de fato, ajudá-las a crescer. Afinal, o campo de batalha era um cadinho, a maneira mais rápida de desbloquear o potencial de alguém. Isso, os três sabiam por experiência própria. Ao vê-los ponderar sobre suas palavras, Hiruzen estendeu a mão debaixo da mesa e retirou uma pilha de dossiês. Estes são alunos que tenho observado. Alunos promissores. Se algum deles lhe chamar a atenção, fique à vontade para entrar em contato e considerar a possibilidade de aceitá-los como discípulos. Orochimaru foi o primeiro a falar. Já havia considerado essa possibilidade antes. Mas depois desta guerra, percebi que não consigo orientar alguém adequadamente enquanto ainda estou lutando com todas as minhas forças. Prefiro recusar. Hiruzen sorriu em sinal de compreensão. É justo. Mesmo que vocês não os assumam oficialmente, ainda é útil se familiarizarem com os rostos deles. Se algum deles entrar em combate, eles vão procurar vocês em busca de orientação. Tsunade olhou para os arquivos, mas não abriu nenhum. Em vez disso, disse: Velho, no momento estou menos interessado em me tornar um líder de esquadrão. Quero treinar uma nova geração de ninjas médicos. Esta guerra deixou uma coisa dolorosamente clara. Konoha tem uma grave carência de pessoal médico. Tantas vidas poderiam ter sido salvas se tivéssemos mais pessoas para ajudar. Acabamos vendo camaradas morrerem bem na nossa frente porque simplesmente não havia ninguém disponível para socorrê-los. Acredito que um corpo médico bem treinado vale mais do que 1000 ninjas de combate. É esse tipo de força que realmente sustenta uma aldeia em guerra. Hiruzen fez uma pausa, batendo a haste do seu cachimbo contra o lábio. Eu entendo isso. E você, mais do que ninguém, sabe o quão difícil é treinar até mesmo um único ninja médico competente. Criar uma divisão médica inteira exigiria anos de preparação e um orçamento imenso. Com Konoha potencialmente enfrentando uma guerra em 2 frentes, não tenho certeza se temos recursos de sobra. Ainda assim, não consigo decidir isso sozinho. Apresente a ideia no próximo Conselho Chunin. Se os outros apoiarem, eu a aprovarei, mesmo que tenha que cerrar os dentes para que isso aconteça. Oshiyomi lançou um olhar para Hiruzen, reprimindo um leve balançar de cabeça. Não importava o quão bem o terceiro os tratasse, sua fraqueza política era evidente. Mas agora não era o momento de abordar o assunto. Ele voltou sua atenção para os dossiês e os folheou um por um. Embora Hiruzen talvez não tivesse muita visão política, seus instintos como professor e shinobi eram aguçados. Suas escolhas foram impressionantes. Havia apenas cerca de 1 dúzia de arquivos, mas muitos nomes se destacaram imediatamente. Além de Minato, havia Nara Shikaku, Yamanaka Inoishi, Akimichi Shasa e a geração anterior do trio Ino Shika CH. Havia também Yamanaka Fu, que mais tarde se tornaria um dos lacaios mais leais de Danzo. E depois havia os irmãos Iga. Dentre eles, um nome chamou a atenção de Oshiyomi, Uchiha Kujetsu. Ela foi listada logo ao lado de Uchiha Mikoto, embora suas avaliações não pudessem ser mais diferentes. O relatório de Mikoto foi minucioso, destacando seu excelente controle de chakra, o despertar do Sharingan e uma variedade de habilidades refinadas. O dossiê de Kujetsu, por outro lado, era curto e simples. Apenas uma linha realmente se destacava. Talento excepcional em Kenjutsu. Oshiyomi ergueu a pasta e perguntou: Velho, e quanto a esta? Hiruzen olhou de relance. Ah, ela. Kujetsu é alguém que incluí por capricho, na verdade. Ela é amiga próxima de Mikoto e Uzumaki Kushina, então fiquei de olho nela por curiosidade. Baseada em seu desempenho habitual, ela não teria sido selecionada. Ela é de voz suave, muitas vezes tímida. Outras crianças na turma parecem intimidá-la. Ainda assim, tenho a impressão de que ela está escondendo algo. Talvez seja só uma sensação. Tecnicamente, ela é neta de Kagami Uchiha. Uma pena ele ter morrido tão cedo. Seu irmão não era nem de longe tão forte. Se Kagami ainda estivesse vivo, talvez a ruptura entre a vila e o clã Uchiha não fosse tão profunda. Oshiyomi examinou o arquivo novamente com interesse aguçado. Ele se lembrou de ter visto Kujetsu durante o exame de admissão de Kushina para a academia. Havia algo nela que o havia marcado. Eu a encontrei uma vez, disse ele. Deixou uma boa impressão. Vou ficar de olho nela nos próximos dias. Se as coisas correrem bem, posso convidá-la para se juntar à equipe de Minato e Kushina. Não se preocupe, eu não levarei Kushina para o campo de batalha. Se formos, serão apenas Minato e Kujetsu. Capítulo 198. Hiruzen sorriu com a sugestão de Oshiyomi. Isso seria maravilhoso. Honestamente, eu adoraria ver você tomar Kujetsu como sua discípula. Se ela herdar seus ensinamentos e se tornar uma shinobi formidável. Seu tom tornou-se pensativo. Ela poderia ganhar influência real dentro do clã Uchiha. E nós precisamos de uma ponte assim entre a vila e os Uchiha. Embora Hiruzen falasse em termos vagos, Oshiyomi sabia exatamente o que ele queria dizer. A ruptura entre o clã Uchiha e a vila só se aprofundou com o tempo. O acordo da força policial estabelecido durante a era do segundo Hokage, originalmente visto pelos Uchiha como um sinal de confiança, há muito se revelou algo completamente diferente. Agora tudo estava claro. A suposta honra de Tobirama era uma manobra calculada. A força policial havia se tornado um instrumento de isolamento, que separava o clã Uchiha das principais estruturas políticas de Konoha. Para ser justo, a estratégia original de Tobirama era muito mais complexa.
Superficialmente, ele havia concedido aos Uchiha uma posição de considerável autoridade, alimentando seu desejo por reconhecimento político. Simultaneamente, ele havia acolhido Kagami Uchiha, o mais leal de seus alunos, sob sua proteção. O futuro de Kagami era promissor. Como o mais forte entre os Uchiha e o mais confiável da vila, Tobirama esperava que Kagami se tornasse um ancião orientador dentro do clã, alguém para moderar seus elementos mais extremos por dentro. Se Tobirama tivesse sobrevivido, seu controle implacável, aliado à influência interna de Kagami, poderia ter mantido o clã Uchiha sob controle, exatamente como planejado. Mas tudo mudou durante a primeira grande guerra ninja. Tobirama morreu, e logo depois Kagami também caiu no campo de batalha. Sua morte pôs fim àquela que poderia ter sido a melhor chance de Konoha integrar pacificamente o clã Uchiha. Havia Uchiha Okushin, irmão de Kagami, que poderia ter sido uma segunda chance. Mas suas habilidades não eram fortes o suficiente. Ele foi marginalizado, e acabou sendo expulso da polícia. Ao pensar em Kagami e Okushin, Oshiyomi não pôde deixar de traçar um paralelo com Shizui e Itachi. Os paralelos eram impressionantes, quase como se a história estivesse se repetindo. Se bem se lembrava, Shizui era de fato descendente de Kagami. Essa constatação gerou uma pergunta repentina. Kagami-senpai deixou algum filho? Perguntou Oshiyomi. Hiruzen soltou uma baforada de fumaça de cachimbo, e sua expressão se fechou. Ele tinha um filho. Mas quando a notícia da morte de Kagami chegou à vila, sua esposa ficou tão devastada pela dor que não suportou o estresse da gravidez. Ela faleceu durante um parto complicado. A criança sobreviveu, mas nasceu frágil, com uma constituição muito fraca para se tornar um shinobi. Oshiyomi ficou em silêncio, suspirando. Então, aquela criança doente provavelmente era o pai de Shizui. Se Kagami tivesse sobrevivido, ele teria sido o herdeiro natural para liderar o clã Uchiha. Em vez disso, devido ao cruel destino, sua linhagem desapareceu na obscuridade. Foi uma verdadeira pena. O plano de Tobirama tinha sido astuto, implacável sim, mas brilhante. Infelizmente, nem mesmo as estratégias mais brilhantes resistiram ao caos da guerra. Nem mesmo Tobirama, com toda a sua perspicácia, poderia ter previsto como sua morte desmantelaria o próprio plano que ele havia posto em prática. Por outro lado, Hiruzen também não fazia parte do problema? A crescente divisão entre o clã Uchiha e a vila tinha muito a ver com a fragilidade política de Hiruzen naqueles anos. Mal conseguindo se manter no poder, como ele poderia lidar com as tensões entre os clãs? Incapaz de lidar diretamente com o clã Uchiha, Hiruzen optou por marginalizá-los, e quando finalmente teve autoridade para intervir, os Uchiha já haviam trilhado um caminho do qual não podiam mais voltar. O ressentimento cresceu, especialmente dentro da força policial, que se sentia cada vez mais abandonada pela vila. E por sua vez, os aldeões começaram a desconfiar do clã Uchiha. Toda a situação se tornou um ciclo vicioso. Mesmo quando Naruto e Sasuke nasceram, o terceiro Hokage ainda não havia encontrado uma maneira de quebrá-lo. Em vez disso, ele depositou esse fardo impossível sobre dois jovens garotos, Shizui e Itachi. E no fim, a interferência de Danzo levou ao desastre, o massacre do clã Uchiha. Ao refletir sobre tudo aquilo, Oshiyomi experimentou uma estranha sensação de clareza, como se tivesse acabado de desvendar um capítulo oculto da história. Mas além disso, ele sentiu algo ainda mais forte. Ele agora tinha a chance de mudar a história. Ao olhar para Kujetsu, ele viu mais do que apenas uma garota talentosa. Ele viu um possível ponto de virada para todo o clã Uchiha. Se ele conseguisse transformá-la em uma das mais fortes de Konoha, talvez ela pudesse se tornar uma força capaz de afastar os Uchiha do precipício para o qual estavam caminhando. Ele morava em Konoha há mais de 2 décadas. Sentia-se profundamente ligado à vila, especialmente agora que seu relacionamento com Tsunade havia se tornado o que era. A última coisa que ele queria era ver Konoha, sob a futura liderança dela, assolada pela mesma decadência que a consumiu no passado. E para ser sincero, ele estava curioso. Se ele tivesse salvado o clã Uchiha, se não houvesse um Obito corrompido, nem um Sasuke vingativo, que tipo de futuro isso criaria? Por um instante, Oshiyomi sentiu como se estivesse preso em um jogo secreto de inteligência contra Zetsu Negro. Zetsu Negro acreditava que podia manipular o mundo das sombras. Mas o que ele não sabia era que alguém já havia começado silenciosamente a desfazer seus planos. É claro que para realmente enfrentar Zetsu Negro, tudo dependeria do potencial de Kujetsu. Se ela se mostrasse mediana, Oshiyomi teria que esperar até Shizui atingir a maioridade e reavaliar a situação a partir daí. Mas mesmo que não conseguisse mudar nada agora, ainda tinha 30 anos sólidos pela frente. E quando chegasse a hora, se é que chegaria, ele destruiria completamente o tabuleiro de xadrez de Zetsu Negro. Contanto que alcançasse o posto de santo da espada dentro desses 30 anos, ele tinha plena confiança de que poderia mostrar a Zetsu Negro o que era o verdadeiro desespero. No momento, Oshiyomi ainda estava a 2 níveis e 20 pontos de experiência de atingir esse objetivo. Desde que desbloqueou o sistema Coração de Espada, ele ganhou mais 50 EXP. Isso elevou seu total para Esgrima Avançada, 480-500. A maior parte dessa experiência veio de seu duelo com Ans, onde ele atuou como principal atacante, enfrentando Ans de frente e derrotando-o com a ajuda de Tsunade e dos outros. O sistema o recompensou generosamente por esse feito. Agora, ele estava a apenas 20 EXP de alcançar o nível mestre em esgrima, e de entrar formalmente no nível de força Kage. Mas onde conseguir esses 20 pontos finais?
Sem hesitar, o olhar de Oshiomi recaiu sobre Hiruzen. Velho, disse ele, você está preso atrás de uma mesa há muito tempo. Quando foi a última vez que você realmente brigou com alguém? Hiruzen piscou, surpreso. Onde você quer chegar? Oshiomi coçou a nuca sem jeito. Sinto que estou prestes a ter uma grande conquista, mas simplesmente não consigo alcançá-la. Estava pensando que talvez pudéssemos treinar um pouco. Isso poderia me ajudar a dar o salto. Hiruzen ergueu uma sobrancelha. Ele achou que Oshiomi estava brincando. Ainda assim, ele estava curioso. Até que ponto o garoto que derrotou Anza ao lado de Tsunade havia crescido? Após pensar um pouco, ele sorriu. Por que não? Vamos jogar uma partida mais tarde. Vai ser bom esticar meus ossos. Capítulo 199. Região central da Floresta da Morte. Desde que o clã Uzumaki se juntou à vila, o terceiro Hokage providenciou para que uma seção da Floresta da Morte fosse transformada em uma área restrita, usada exclusivamente para conduzir testes envolvendo ninjutsu em larga escala dentro da vila. Cada centímetro do terreno estava revestido com fórmulas de vedação projetadas para suprimir o impacto de jutsus explosivos e abafar o ruído. A instalação era minuciosa, eliminando qualquer risco de perturbar os moradores de Konoha. Foi aqui que Oshiomi e o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, se enfrentariam. Tsunade e Orochimaru estavam à beira do campo, observando com uma expectativa mal disfarçada. Ambos sabiam o quão poderoso Oshiomi havia se tornado. Sua atuação durante a campanha de Amegakure deixará uma impressão duradoura. Ele parecia uma força incomparável. Eles tinham uma noção da força de Oshiomi, mas quanto a Hiruzen, suas verdadeiras capacidades ainda eram um mistério. Apesar de treinarem com ele por anos, nunca o tinham visto usar todo o seu potencial. Até que ponto iria esse conflito entre mestre e aluno? Hiruzen lançou um olhar para a lâmina embainhada na cintura de Oshiomi, Mikazuki Muneshika, a lâmina da lua crescente. Com um suspiro, ele removeu lentamente suas vestes ornamentadas de Hokage, revelando o elegante traje de combate totalmente preto por baixo. Esticando os membros, o velho estalou o pescoço e murmurou. Ficar sentado nessa mesa dia após dia realmente prejudica o corpo. Tudo fica rígido. Oshiomi esperou até que Hiruzen estivesse totalmente alongado antes de colocar a mão no punho de sua espada. No instante em que o fez, Hiruzen sentiu um arrepio frio na nuca, como se uma lâmina invisível e afiada como uma navalha o tivesse atingido. A intenção de matar era inequívoca. Então ele já atingiu esse nível, pensou Hiruzen. Você realmente não pode mais ser tratado como um novato, pode? Enquanto falava, Hiruzen liberou sua própria pressão de chakra. O homem afável e paternal havia desaparecido, dando lugar ao formidável professor de ninjutsu, o lendário Deus do Shinobi. Embora ainda exibisse um leve sorriso, sua mera presença exalava uma aura pesada e opressiva. Sua mera intenção assassina já era suficiente para demonstrar. Em termos de força bruta, Hiruzen definitivamente rivalizava com Ans da Salamandra. Este era um verdadeiro poder supremo de nível Kage. Ele acenou para Oshiomi avançar. Venha, mostre-me o que você tem. Oshiomi não se conteve. Com um lampejo ele desferiu um golpe de corte preciso, enviando uma rajada de golpes de espada puros pelo ar. Hiruzen ergueu uma sobrancelha, impressionado. Ele já tinha visto golpes de espada antes, mas nunca um tão rápido. Nessa velocidade, nenhum Chunin comum teria tempo de reagir. Vamos ver o quão poderoso ele realmente é, pensou Hiruzen, mantendo a calma. No movimento rápido de mãos, ele finalizou uma sequência de selos de mão. Sua velocidade de selo era tão grande que faria até mesmo Orochimaru se sentir inferior. Nessa fase da sua vida, Orochimaru ainda não havia desenvolvido suas modificações corporais únicas, então sua velocidade ainda era limitada. E mesmo agora, ele sabia que não conseguiria igualar os selos do terceiro. Liberação da Terra. Parede no estilo da Terra. Antes mesmo que os golpes de espada o atingissem, uma espessa e imponente muralha de terra já havia se erguido para defender Hiruzen. Embora o jutsu fosse apenas de nível C no papel, a versão de Hiruzen da parede de estilo terra era pelo menos tão grande e resistente quanto qualquer jutsu de nível B, 2 vezes mais espessa do que qualquer parede que outro shinobi pudessem invocar. Mas mesmo assim, o golpe de Oshiomi o atravessou completamente. Os golpes da espada abriram uma linha irregular na espessa parede de terra, dividindo-a ao meio com precisão. Embora sua força e velocidade tenham diminuído após o impacto, ainda manteve força suficiente para que Hiruzen tivesse que se esquivar para o lado a fim de evitar ferimentos graves. Se isso tivesse atingido alguém sem uma armadura de chakra como o modo chakra de liberação de relâmpago do Raikage, essa pessoa teria perdido um membro, no mínimo. Hiruzen começou a avaliar suas opções. Mas antes que ele pudesse terminar de formular um plano, Oshiomi já havia encurtado a distância, transformando-se em um borrão prateado que disparou em sua direção. Era o golpe que ele usava para fechar espaços. Crescem Slash. Rápido. As pupilas de Hiruzen se contraíram. Nessa velocidade, não havia tempo para um ninjutsu defensivo. Seu corpo reagiu instantaneamente, técnica de oscilação corporal. Ele desapareceu de vista. O golpe de Oshiomi atingiu o vazio. No instante em que pousou, uma forte rajada de ar veio de trás. Hiruzen já estava contra-atacando com uma kunai apontada para suas costas. Mas Oshiomi não era estranho ao combate corpo a corpo. E graças ao golpe da lua crescente, sua velocidade de ataque continuava aumentada.
Sem sequer se virar, ele contorceu o corpo de forma antinatural e aparou o golpe com perfeição, interceptando a kunai no ar com a lâmina fina da Mikazuki Muneshika. Então, com um movimento rápido, sua mão esquerda desembainhou a wakizashi que estava em sua cintura. Ele girou e desferiu um golpe horizontal em direção à mão de Hiruzen. A wakizashi, embora não tão refinada quanto sua lâmina principal, ainda era mais afiada do que qualquer arma comum. Hiruzen tentou bloquear com a kunai, mas ela foi cortada ao meio. Antes que ele pudesse reagir, Mikazuki Muneshika já estava avançando direto para o seu peito. Acerto em cheio. Ou pelo menos era o que parecia. Com um respingo, o Hiruzen atravessou tudo e virou lama, um clone de argila. Ao mesmo tempo, o chão sob os pés de Oshiyomi transformou-se num lamaçal pegajoso. Liberação da terra, pântano do submundo. O verdadeiro corpo de Hiruzen emergiu de baixo, já tendo completado sua próxima sequência de selos de mão. Dezenas de braços formados pela lama emergiram do pântano, com o objetivo de conter Oshiyomi, agora encurralado. Isso não era um jutsu novo, era uma prova do domínio de Hiruzen sobre a técnica do pântano. Enquanto a maioria dos shinobi só conseguia criar um simples atoleiro para retardar o movimento de um oponente, Hiruzen podia manipular o terreno com tamanha precisão que formava apêndices funcionais. Entretanto, ele já estava preparando seu próximo ataque. Ele respirou fundo, liberação de fogo, grande bala de chamas. Se as mãos de lama imobilizassem Oshiyomi, ele seria forçado a receber um impacto total de frente, como um pato assado. Esse era o verdadeiro terror do terceiro Hokage. Ele não possuía nenhum Kekkei Genkai. Mas com seu domínio sobre os 5 elementos, sua habilidade em combinar técnicas era incomparável. Não era à toa que era chamado de professor do ninjutsu e deus do shinobi. Mas ainda assim não foi suficiente para capturar Oshiyomi. Com um lampejo de chakra, ele mudou sua afinidade elemental para o relâmpago. Mikazuki Muneshika se iluminou com uma eletricidade crepitante. Ele brandiu o golpe, cortando as mãos enlameadas como se fossem de papel. Então, cresce em Moon Slash, de novo. Num ímpeto de velocidade, Oshiyomi escapou da força da correnteza do pântano. Seus pés tocaram o chão e ele imediatamente usou o chumpo, avançando em direção a Hiruzen. A cada movimento brusco, ele desferia golpes de espada, forçando Hiruzen a esquivar-se ou a defender-se com selos de mão. Oshiyomi não lhe dava nenhum espaço para respirar, nem para conjurar, nem para escapar. Após 4 golpes consecutivos, ele estava repentinamente bem em frente a Hiruzen. Com um golpe mortal, Mikazuki Muneshika atingiu em cheio a garganta do Hokage. Hiruzen, com seus movimentos limitados pelos ataques anteriores, não tinha como se esquivar. Até mesmo Tsunade e Orochimaru, que observavam de longe, arregalaram os olhos. Será que o velho ainda consegue se esquivar de algo tão rápido e mortal? Capítulo 200. Enquanto Oshiyomi avançava em sua direção com a velocidade de um raio, um lampejo de cautela brilhou nos olhos de Hiruzen. Ele não ia deixar que aquela lâmina o atravessasse. Mas mesmo com a ferocidade do ataque de Oshiyomi, não foi o suficiente para ameaçar Sarutobi e Hiruzen. Em vez de recuar ou fazer selos de mão, o terceiro Hokage calmamente levou a mão às costas e sacou 2 kunais. Ele ia enfrentar o Oshiyomi de frente. Embora Hiruzen fosse famoso por sua maestria em ninjutsu, seu taijutsu estava longe de ser inferior. Durante os exames Chunin na série original, ele enfrentou o primeiro e o segundo Hokage, que haviam sido transformados pelo Edo Tensei, usando apenas o bastão adamantino transformado a partir de Ema. Isso por si só já demonstrava sua grande habilidade em combate corpo a corpo. Hiruzen exalou uma onda de chakra de liberação de vento, revestindo suas kunais gêmeas. Liberação de vento, lâmina de vácuo. Essa técnica, frequentemente utilizada por Danzo, aumentava o poder de corte das armas e elevava drasticamente sua letalidade. Com os olhos fixos em Mikazuki Muneshika, a lâmina de Oshiyomi, Hiruzen ergueu ambos os braços e interceptou o golpe. Suas armas se chocaram com um estrondo retumbante, prendendo-os momentaneamente em um impasse. Então Hiruzen lançou um ataque surpresa, estendendo a perna em direção à canela de Oshiyomi. Oshiyomi instintivamente inclinou-se para trás para se esquivar, mas ao fazê-lo perdeu o ímpeto ofensivo. Hiruzen aproveitou a oportunidade para derrubar Mikazuki Muneshika e iniciou uma furiosa saraivada de golpes com suas 2 kunais, cada uma cortando o ar em um turbilhão de imagens residuais. A enorme pressão fez com que Tsunade e Orochimaru assistissem a partida de longe com os olhos arregalados. Até mesmo Oshiyomi começou a sentir a intensidade. Mas sua refinada esgrima e seus reflexos aguçados se mantiveram firmes, ele bloqueou cada golpe com precisão impecável. Então, canalizando seu próprio chakra de liberação de vento, Oshiyomi aproveitou o aumento de velocidade do vento para começar a pressionar Hiruzen em resposta. Isso não é bom. Embora as kunais de Hiruzen fossem aprimoradas com chakra de vento, ainda eram armas comuns. Depois de tantos choques com Mikazuki Muneshika, uma espada lendária, elas começaram a rachar. Mais um golpe e eles se despedaçariam. Ao perceber isso, Hiruzen não hesitou. Ele arremessou as 2 kunais para longe e deu um salto mortal para trás, ficando fora do alcance delas. A retirada repentina pegou Oshiyomi de surpresa. Não querendo trocar golpes desnecessariamente, ele desviou a kunai que voava pelo ar com sua espada. Em seguida, ele desferiu um chute rápido, atingindo Hiruzen em cheio no estômago enquanto ele estava no meio de um salto mortal, fazendo-o voar pelos ares. Felizmente, Hiruzen ainda estava na casa dos 40 e fisicamente próximo do auge de sua forma. Se fosse ele aos 69 anos, aquele chute poderia ter sido fatal.
Mesmo no ar, o velho não vacilou. Apesar da dor, ele rapidamente formou selos de mão no ar. Liberação de fogo. Técnica de fogo da Sálvia Fênix. Uma saraivada de mais de uma dúzia de pequenas bolas de fogo irrompeu de sua boca, espalhando-se como balas para bloquear o avanço de Oshiomi. Ao avistar a parede de chamas, Oshiomi conseguiu cortar duas das bolas de fogo que se aproximavam, mas não teve escolha a não ser desviar das demais. Bom. As bolas de fogo restantes atingiram o local onde Oshiomi estivera momentos antes, levantando nuvens de fumaça e obscurecendo o campo. Ainda no ar, Hiruzen formou um novo conjunto de selos com uma velocidade estonteante, tão rápidos que se tornaram borrões como imagens residuais. Jutsu de invocação. Com uma nuvem de fumaça, o rei macaco Ema apareceu. Qual é a sua, Hiruzen? Faz tempo que você não me confronta. Não tenho tempo para explicações. Me dê o cajado adamantino. Tendo lutado juntos por décadas, os dois estavam perfeitamente sincronizados. Sem dizer mais nada, Ema deu uma cambalhota no ar e se transformou no bastão, que Hiruzen pegou com uma das mãos. Do outro lado, a fumaça se dissipou, mas Oshiomi havia desaparecido. Usando a técnica de fuga transparente, hein? O rosto de Hiruzen demonstrava uma confusão fingida, mas por dentro, a astuta raposa estava à espreita, totalmente preparada para o momento em que Oshiomi faria sua jogada. E como previsto, Oshiomi mordeu a isca. Vendo uma brecha, avançou como uma flecha disparada de um arco. Sua segunda técnica inata, arte secreta, ataque, foi ativada. Mas assim que ele conseguiu fechar a distância, ouviu o assobio agudo do ar sendo rasgado. Uau! O bastão adamantino estendeu-se no ar, mirando diretamente em seu peito. Aquele velho desgraçado me armou uma cilada. Oshiomi praguejou mentalmente, mas não tinha escolha. Ele girou Mikazuki Muneshika para bloquear o golpe. Clang! As duas armas lendárias colidiram, liberando uma onda de choque metálica. Normalmente, isso teria sido suficiente para desviar o golpe, mas o cajado adamantino continuou crescendo, avançando com uma força imparável. Oshiomi foi lançado para trás, chocou-se contra uma árvore enorme e a atravessou, partindo ao meio. Um bocado de sangue escorreu de seus lábios. Hiruzen deu uma risadinha enquanto erguia o cajado. Que tal? Quer encerrar por aqui, garoto? Considere isso uma vitória para o velho? Oshiomi cuspiu um bocado de saliva ensanguentada e zombou. Continue sonhando. Ele ergueu uma das mãos em posição de saudação budista, o movimento inicial de Oboro Urazuki, 11 formas. No instante seguinte, 11 Oshiomi idênticos apareceram no campo. Todos sorriram em uníssono. Não desisto tão facilmente. Antes que Hiruzen pudesse reagir, todos atacaram simultaneamente, cada um desferindo o golpe da lua crescente. Clones das sombras. Hiruzen estreitou os olhos, mas algo não fazia sentido. Sua perspicácia, ainda mais aguçada que a de Ans, detectou a falha imediatamente. Esses clones tinham assinaturas de chakras sobrepostas. Eles não eram sólidos. Não eram clones das sombras de verdade. Sem querer arriscar, Hiruzen fincou o cajado no chão e o deixou crescer verticalmente, elevando-se aos céus para obter uma melhor visão. Entretanto, todas as 11 Oshiomis convergiram para Ema, que havia permanecido em campo. O rei macaco fez uma careta enquanto eles desferiam golpe após golpe. Ei, se isso continuar, vou me dar muito mal, Sarutobi. Desculpe, Ema. Aguente firme. Hiruzen rapidamente formou um novo selo de mão, o Jutsu de clones das sombras múltiplas. Mas para conservar chakra, ele não invocou 11. Apenas 4 clones se juntaram à luta, 5 Hiruzens no total. Embora o Oboro Urazuki, Eleven-forme, se destacasse contra oponentes individuais, apresentava dificuldades ao enfrentar múltiplos adversários com força de nível Kage. Os clones de Hiruzen, cada um empunhando o cajado adamantino, começaram a enfrentar os duplicados ilusórios 2 de cada vez. Embora as sombras da lua não pudessem ser destruídas apenas com impacto, os clones de Sarutobi conseguiam mantê-las imobilizadas até o término de sua duração. Por fim, todos os clones de Hiruzen se dissiparam, e as sombras da lua desapareceram com eles. Apenas o verdadeiro Oshiomi permaneceu. Ele parou em frente a Hiruzen com Mikazuki Muneshika já embainhada, uma das mãos repousando delicadamente no cabo. Essa foi minha última jogada, disse ele em voz baixa. Estilo espada do governo celestial voador, relâmpago do dragão celestial ascendente. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.